queridos alunos, boa tarde, famílias. Vamos iniciar mais um dia, hoje, dia 7 de setembro de 2020, quarta-feira, com a nossa oração. Pai, todos os dias peço-lhe proteção, saúde aos que eu amo, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, ouve as minhas preces e faz-se presente na vida deles. Gratidão, meu Pai, que os dias bons passem bem demoradamente, para que eu possa senti-los com minha alma e que eu tenha no meu coração sempre o desejo de perdoar e de pedir perdão. Que o Senhor possa me perdoar. Nada é mais importante que o teu amor, que sustenta-me em dias difíceis. Obrigado por tua luz e por nunca ter desistido de mim, assim seja. Queridos alunos, vamos iniciar agora nossa aula de língua portuguesa e hoje nós iremos fazer a correção da unidade 9, tanto da apostila quanto do livro de atividades. Então vamos iniciar. Abram a apostila de vocês na página 47, tá? Nós vimos, né, e lemos o texto do Bravo Nadador que virou história de pescador. E daí lá na página 47 tem, na 46 ainda lá embaixo, tem algumas questões. Vamos responder juntos então, né, corrigindo. A número 2 é todas questões pessoal. Primeiro, você já tinha ouvido falar desse peixe? Pelo título do texto, que assunto você imaginou que seria abordado? Em sua opinião, como podemos mudar essa e outras situações que envolvem problemas ambientais? Então, ali nós temos uma sugestão na letra C, né? Que são atitudes como não jogar lixos nas ruas ou em rios e economizar água. Depois, na página 47, número 3, circule o título do texto. Então, vocês tinham que voltar lá no texto e circular. O bravo nadador que virou história de pescador. O que significa a expressão história de pescador? Significa que o peixe pode vir a desaparecer e só ser lembrado nas histórias contadas por pescadores, né? 4. Por que o surubim do Paraíba é chamado de bravo pelos pescadores? Porque ele sobe o rio nadando contra a correnteza. 5. Quais são os hábitos desse peixe? Ele descansa durante o dia em poças grandes, com cerca de 3 metros de profundidade, próximo a uma correnteza forte. Tem hábitos noturnos, ou seja, costuma se movimentar para se alimentar durante a noite. 6. Segundo o texto, como o peixe faz para se virar no ambiente que vive? Ele usa seus longos bigodes. 7. Explique com suas palavras por que o surubim do Paraíba está correndo risco de extinção. Então, além dos problemas provocados pela perda da mata ciliar, o surubim do Paraíba enfrenta questões sérias, como a poluição das águas dos rios por lançamento de esgoto doméstico e industrial sem tratamento, a pesca excessiva e a introdução de espécies exóticas como o bagre africano. Página 48, número 8. Onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Na revista Ciência Hoje das Crianças. A. Para qual público esse texto foi escrito? Para o público em geral, principalmente as crianças. B. A linguagem utilizada no texto é de fácil compreensão. 9. Para que servem os subtítulos no texto? Para organizar o texto e ajudar o leitor a encontrar informações específicas. Em quantos parágrafos o texto foi dividido? Em 15 parágrafos. Aí ali tem a ficha para vocês completarem, né? Onde vive o surubim do Paraíba? Na bacia do rio Paraíba do Sul. Alimentação: peixes e crustáceos. Características: olhos pequenos, longos bigodes, peixe de couro sem escamas. Tem um corpo de cor marrom clara, cheio de manchinhas pretas alongadas e a barriga branca. Tamanho: cerca de 60 centímetros. Depois, na página 49, nós estudamos sobre a flexão do verbo. Então, vamos lá observar. Letra A. Em que tempo verbal estão os verbos destacados no trecho? Então, estão no passado, né? B. O que você observou para chegar a essa conclusão? O início da frase e a terminação dos verbos, né? Que começou com nas últimas décadas e o verbo, ele apresenta ser do passado. Escreva 3 ações que você realizou ontem. Então, ali vocês completaram com 3 ações na número 2 que vocês realizaram ontem. Depois, na 3, como se fosse nós, você e mais alguém, né? Vocês completarem no livro de vocês. Depois, na número 4, vocês tiveram que pintar. Então, os verbos de acordo com a legenda. Então, do presente, vocês pintaram de vermelho.
falo, faz, comemoro, estudam e sou. De verde no passado, ouvi, cantei, escrevi, sorriu, fui, contei, coloquei, vi, estive e brinquei. E no futuro, viajaremos, colocarão, será, plantarei, ligarei, lavaremos, visitarão e comprarei, tá? Depois, lá na página 51, nós temos outros textos de divulgação científica, né? O número 2 está perguntando assim: 2 perguntas que você gostaria que o texto respondesse a respeito dos koalas. Então, vocês completaram aí também com a resposta pessoal de vocês. E daí, na página 53, nós temos interpretação do texto, né? Qual é o título do artigo? Fofos, preguiçosos e comilões. Pelo título, você consegue imaginar o assunto do texto? Qual? Pessoal, também vocês responderam, né? Com base no texto lido, responda as questões a seguir. Você encontrou as respostas para as suas perguntas no texto? As que vocês fizeram na número 5. Em sua opinião, os koalas têm uma vida boa? Por quê? C. Que outros animais são considerados parentes dos koalas? O canguru e o gambá, né? Página 54, número 7. Você já tinha ouvido falar no termo marsupiais? Explique com suas palavras o que ele significa. Então, marsupiais são os animais que carregam o filhote em uma bolsa na barriga. 8. Por que o koala é considerado preguiçoso? Porque ele chega a dormir 20 horas por dia. 9. Porque os koalas quase não sentem sede? Porque o eucalipto que eles comem é rico em fibras e em água. 10. Além da folha de eucalipto, que outro alimento é consumido pelos koalas? Para que serve esse alimento? Cocô, pois a água e as bactérias que estão nas fezes da mãe ajudam os filhotes a digerir as folhas do eucalipto. 11. Qual era o interesse dos humanos nesses animais antigamente? Qual foi a consequência dessa ação? Eram interessados em seu pelo macio. Em consequência disso, os koalas quase foram extintos. 12. Para qual público esse texto foi escrito? Para o público em geral, principalmente as crianças. 13. A linguagem utilizada no texto é de fácil compreensão. 14. A finalidade de um artigo de divulgação científica é comunicar informações científicas sobre determinado assunto a um público não especializado. Depois nós lemos o texto Cães e Gatos no Assunto de Cientista. E lá na página 56 tivemos as interpretações também, né? 2. Você concorda que os bichos de estimação preferidos das crianças são cães e gatos? Vocês vão responder essa aí, pessoal. 3. Qual foi a descoberta que os cientistas fizeram a respeito dos gatos? Os cientistas descobriram que, ao contrário do que se pensava, os felinos podem ter sido domesticados pelo menos 5.000 anos antes dos egípcios, e em outro lugar que não o Egito. 4, na página 57. Como os cientistas fizeram essa descoberta? Eles encontraram o esqueleto de um gato com mais de 9.500 anos de idade. Ele estava enterrado a apenas 40 centímetros e a mesma profundidade do esqueleto de uma pessoa. 5. Como estava o esqueleto do gato? O que isso sugere? O esqueleto do animal estava intacto e tão preservado quanto o do humano, o que sugere que eles foram enterrados juntos. 6. O que mais foi encontrado no local? No local onde foram achados os esqueletos, haviam também pedras polidas, ferramentas, joias e outros objetos que, para os cientistas, são ricas oferendas. 7. De onde podem ter vindo esses felinos? Esses felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitaram a ilha de Chipre entre 10.000 e 7.000 anos atrás, vindos provavelmente da Turquia. Eles devem ter levado os gatos para caçar ratos que atacavam as plantações. Número 8. A quem se refere a palavra esses? Aos gatos, né? 9. Sublinhe o pronome demonstrativo nesse trecho. Esses. Vocês têm que sublinhar. Depois, lá na página 59, número 10. Reescreva a frase do exercício 9, substituindo o pronome esses por aqueles. Então, vai ficar assim a frase. Aqueles felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitaram a ilha de Chipre entre 10 e 7.000 anos atrás. O pronome aqueles indicam que os felinos estão distantes das pessoas que está falando. 11. Localize no caça-palavras os pronomes demonstrativos presentes nos quadros a seguir. Então, vocês têm que encontrar aqui, ó. Essa, este, esta, esse, aquele e aquela, tá? Depois, na número 12, na página 60, vocês tinham que completar também de acordo com o que se encaixava na frase. Então, ficou assim. Este cachorro que está em meu colo é manso. Guarde este livro aqui na estante. Você conhece aquela loja lá. O
O que é aquele tumulto do outro lado da rua? Estes lápis aqui são meus e aquele no chão é seu. Pegue essa bolsa perto de você, por favor. Guarde esse lugar ao seu lado para mim. Você pode me alcançar esse relógio em sua mesa? Então, pessoal, essa é a nossa correção da apostila. As outras atividades eram todas pessoais, né, de pesquisa, vocês já fizeram. Vamos agora para a correção do livro de atividades. Então, lá na página 20, inicia a nossa unidade 9 do livro de atividades. Daí, com o texto, nariz para fazer som. Lá na página 21, nós temos exercícios sobre eles, né? Qual é o título do texto? Nariz para fazer som. Considerando apenas o título, é possível imaginar o assunto abordado no texto? Por quê? Então, vocês têm que responder que o título tem a função de despertar a curiosidade do leitor e não apenas informar o assunto do texto, tá bom? 4. Onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Na revista Ciência Hoje das Crianças. 5. Para que público ele foi escrito? Público em geral, especialmente crianças. 6. A linguagem utilizada no texto é de fácil compreensão. 7. A qual orquestra o autor se refere no segundo parágrafo do texto? Quem são os músicos? A orquestra que acontece no fundo do mar, os músicos são os golfinhos. 8. Segundo o texto, o golfinho é cetáceo? O que isso significa? Cetáceos são mamíferos adaptados à vida na água. Então, o golfinho é, né? 9. Segundo o texto, os golfinhos passaram por quais transformações ao longo do tempo? As patas dianteiras foram adaptadas para nadadeiras, o corpo foi alongado e surgiram barbatanas, e as narinas migraram para o topo da cabeça. Depois, na página 10, nós tínhamos que completar a ficha do golfinho com as informações do texto e depois fazer um desenho. Então, nome, golfinho, onde vivo, no mar, alimentação, peixes, polvos e lulas, características. Esses animais são descendentes de mamíferos terrestres. Ao longo de milhões de anos, suas patas dianteiras foram adaptadas para nadadeiras. O corpo foi alongado, surgiram barbatanas e as narinas migraram para o topo da cabeça. Curiosidades. O nariz é um órgão emissor de som, assim como a mandíbula e os ouvidos. Apresenta um sistema de percepção sonora muito sensível, que orienta os golfinhos a navegar e a capturar peixes, polvos e lulas. Esses animais marinhos evoluíram um instrumento capaz de compor combinações de sons indispensáveis para se comunicarem com seu grupo, navegar e caçar. Na página 23, nós temos atividades sobre tempos do verbo. Letra A. Em que tempo verbal estão as palavras destacadas no trecho? Como você chegou a essa conclusão? Então, as palavras são foram, foi, surgiram e migraram. Os verbos estão no passado. Isso pode ser observado pelo início da frase e pelas terminações dos verbos. Como ficaria esse trecho se o autor fosse relatar que tudo acontecerá no futuro? Reescreva. Então, nós vamos reescrever, né? Ao longo de milhões de anos, as patas dianteiras desses antiquíssimos animais terrestres serão adaptadas para nadadeiras. O corpo será alongado. Surgirão barbatanas e as narinas migrarão para o topo da cabeça. 12. Reescreva as frases transformando os verbos em destaque para os tempos indicados. Então, vai ficar assim as frases. A. Os cientistas classificam o golfinho como cetáceo no presente. B. O teatro está lotado no passado. Estava lotado no passado. C. Os músicos serão nada mais do que os golfinhos, futuro. D. Eles transformam o nariz em um órgão que emite som, presente. E. Os meninos passearão no parque, futuro. Página 24. 13. Leia algumas curiosidades sobre o nariz, o órgão responsável pelo olfato. Então, ali vocês só leram o texto, né? 14. Transcreva os verbos destacados. Então, vocês tinham que escrever. Os verbos são serve, é, entra, age e respira. 15. Em qual tempo verbal eles estão conjugados? No presente. Depois, vocês tinham que destacar na 16 do material de apoio às imagens e colar. E as frases ficariam assim. Nós plantaremos árvores para embelezar a cidade. Voluntários limparão o parque fazendo o descarte correto do lixo. Juntos ajudaremos a preservar a natureza. Rodrigo passeará com seus cães para mantê-los saudáveis, tá? Depois, na página 25, nós tínhamos o texto Peixes dormem. E daí, na página 26, nós temos os exercícios sobre o texto Peixes dormem, né? Então, vamos lá. A número 1 era só para vocês relerem os trechos. Letra A. Relacione as palavras destacadas às informações a que se referem. Esse mamífero se refere ao golfinho e isso rola as ações do peixe. Nos trechos, os pronomes em destaque se referem a informações que já apareceram no texto.
19, relembrem as palavras, né? Outros pronomes demonstrativos e depois respondam. A. Observe a frase, esta caneta é minha. O pronome esta indica a posição do objeto ser em relação a quem está falando. B. Podemos dizer que usamos este, esta, isto para indicar objetos, seres próximos de quem se fala. De quem fala, né? Página 27. Número 20, nós temos que completar as lacunas com os pronomes demonstrativos. Então, ia ficar, esse livro deve ser encapado, este livro é meu, aquela janela está quebrada. 21. Complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados, depois copie. Então, lá na A, este, e a frase fica assim. Este carro ao meu lado, é o mais veloz da temporada de corridas. B, essas, fica assim. Por que você anda sempre com essas crianças grudadas em você? C, aqueles, fica assim. Pegue aqueles cobertores que estão no alto do armário do quarto de João. D, esse, fica assim. Por favor, traga-me esse caderno que está aí ao seu lado. E, estes, fica assim. Por gentileza, leve esses pacotes daqui. Depois, na página 28, nós temos o exercício 22. Complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados. Então, vai ficar assim. A. Você quer este livro que está aqui comigo? B. Passe-me essa salada, por favor. C. Esta flor que estou segurando é linda. D. Aquela menina que você conheceu ontem é da minha sala. E. Esta mochila aqui é minha. F. De quem é esse cachorro ao seu lado? G. Aquele bolo estava delicioso. Será que tem mais na cantina? H. Esse lápis na sua mesa é do meu estojo. I. Aquela árvore lá longe é muito alta. J. Carlos, aquele carro perto da loja é seu? E depois, no número 23, que é o último, nós tínhamos que pintar os pronomes de acordo com a legenda. Então, de vermelho, vocês pintaram ele, eu, no primeiro. De azul, seu. E de verde, estes. No segundo, de vermelho, eu. E de verde, isso, ok? Então, pessoal, corrijam com bastante atenção as atividades, tá? Estamos encerrando as unidades do terceiro bimestre, né? E logo mais estaremos iniciando o quarto bimestre, tá? Então, um beijo e até a próxima aula.